Karina, Ana Beatriz, Presente. Ana Luísa, Ana Luísa, presente. João Levi, Presente. Leandra, Presente. Samuel, Presente. Wallace, Presente. Wallace, presente. ok, e Anderson. Presente. Então vamos lá, pessoal. Vocês receberam aí o PDF no grupo de vocês. Não me chamou não, Renata. Verdade, Renata. Renata, tá? Coloquei você aqui. Nada, minha flor. Entrou mais Bom dia, alguém. professora Isabelle, presente. Bom dia, Isabelle. Então vamos lá, pessoal. Como eu falei com vocês anteriormente, compartilhei lá no grupo do WhatsApp o PDF de hoje, tá? Que é o módulo 20. Então, vamos aos nossos estudos, tá, pessoal? Todos já acessaram o PDF? Hoje vamos conhecer mais uma classe de palavra chamada preposição. Então, pessoal, o que é preposição? A preposição é uma palavra que ela liga dois termos de uma oração e estabelece, né, ela conecta esses termos, tá bom? Ela faz relação entre esses dois termos. E a gente tem aí dois tipos de preposições, né? Dois tipos que se dão as preposições. Temos a contração e a combinação. A contração é a ligação da preposição com palavras de outras classes gramaticais, passando a construir um só vocábulo. Na contração, há modificação na estrutura da palavra, a perda de elemento, né? Aí a gente lembra lá no início, quando a gente trabalhou, antes de nós trabalharmos as classes de palavras, a gente trabalhou as estruturas da palavra. E a gente viu lá que nós temos processos, né? Por aglutinação e por justaposição. A aglutinação, eu perco algum elemento ali da minha palavra, e a justaposição, eu não perco nada, né? Eu só junto ali e pronto. E aqui a gente tem esse mesmo processo, tá? Com a preposição. Só que aqui a gente recebe, esse processo recebe outros nomes. A combinação, ela vai unir as palavras, né? É a união da preposição com outras palavras sem perder nenhuma letra, sem perda fonética. Então vamos lá, pessoal. Só relembrando a vocês, né? Tornando a lembrança de vocês o que foi falado já há muitas aulas atrás. O que é oração? A gente vai ver isso lá embaixo, no final do nosso livro 4, nós veremos essa informação sobre frase, oração e períodos, né? A gente vai ver isso no finalzinho desse bimestre. Porém, já antecipando a vocês aqui um conteúdo, já que
se não me engano, no segundo ano, a professora, ela tinha falado sobre isso daí. Só que como eu era meio lerda, eu achei que a professora estava falando de oração, tipo, falar com o Papai do Céu, sabe? Aí eu não entendi. Mas é assim mesmo. A gente às vezes ouve, né, o conceito, mas não compreende na hora. Só depois a gente vai compreender esse conceito, tá? Não é porque você era lerda, não. Isso é normal. Acho que tem todo sentido. Por exemplo, oração. Tem oração de falar com o Papai do Céu e essa daí oração aí que não sei o que é do português aí. É, isso aí. É bom a pessoa explicar, né? Mas, enfim, né? Voltando aqui, essa questão. O que é uma oração? O que diferencia uma frase de uma oração, né? A gente lá no livro, não me recordo agora se foi no final do livro 1 ou se foi no livro 2 que nós tratamos sobre isso, né? A gente tinha lá o que era uma frase, tá? Acho que é no final do livro 1, tinha lá o que era uma frase. E aí ele vem te explicando que frase... Bom dia, professor. Bom dia, Guilherme Amaral. Deixa eu ver aqui que acho que entrou mais alguém aqui, pessoal, um minutinho. Retomando aqui, como eu tinha falado para vocês, e aí a frase, o que é uma frase? A frase é todo o sentido, é toda a junção de palavras, né? Toda a união de palavras que fazem sentido, né? Ou seja, se eu falo bom dia, isso já é uma frase. Se eu falo socorro, isso é um pedido de ajuda, também é uma frase, tá? Então, tudo que faz sentido é uma frase. Se eu, por exemplo, falar bolo, comer, quero hoje. Vocês compreenderam o que foi falado? Assim, a gente entende porque a gente só vai alterar aqui as ordens das palavras, né? Vocês, de uma certa forma, vocês entendem porque automaticamente o nosso cérebro, ele tenta formar essa palavra. Mas, se fosse uma leitura simples, né, da frase, não há entendimento, ou seja, isso não é uma frase. Ou se eu, por exemplo, falar blá, 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 isso também não é frase. Eu falei algo, balbuciei algo, mas isso não é frase, tá? Então, então assim, esse é o conceito de frase, né? Toda a união de palavras, né? Qualquer tipo de palavras ou junção dessas palavras que tem sentido. E aí nós vimos o quê? Que nós temos lá as frases verbais, isso está no livro 2, e as frases nominais, tá? Depois vocês voltem lá atrás no livro e conferem, tá, pessoal? Essas informações que eu estou dando para vocês. E aí o livro, ele explica para vocês o quê? O que é a frase nominal? Seria aqui o bom dia, que é essa frase que ela não contém verbo. Já a frase verbal, tá? É aquela frase que contém verbo, né? Tenha um bom dia hoje. Olha o meu tem aqui, meu verbo, tá? E aí, só que a gente lá no finalzinho a gente vai compreender o que? Ele me explica que existe uma frase nominal e que existe uma frase verbal. Só que a frase nominal, pela nomenclatura, é chamada de frase. E toda sentença, ou seja, toda estrutura, todo texto que tenha um verbo é uma oração. E isso que diferencia a frase da oração. Embora há pessoas que chamem tudo de frase, há pessoas que chamam tudo de oração. Enfim, o ideal é a gente chamar de sentença porque existirão
frases e existirão oração. E tudo que faz sentido, a noção, né, o conceito de frase é tudo que faz sentido, ou seja, tudo que a gente lê faz sentido para a gente, pode ser chamado de frase. Mas essa aqui é a diferença de uma frase, não tem o verbo. Oração, eu tenho o verbo. E vocês observam aqui no conceito da preposição que ele me fala isso. João Lucas, bom dia. Tá, pessoal? Vocês compreenderam, gente, a diferença de frase e oração? Então, toda vez que no texto tiver ali falando... Oi? Então, toda vez, pessoal, que no texto tiver lá a informação, observe a oração. Então, você já sabe o quê? Qual é a diferença dela para uma frase nominal, né? Vou colocar assim. É porque ela contém um verbo, ou seja, uma frase verbal. É uma oração, tá? Então, toda vez que vocês ouvirem oração, pessoal, normalmente a gente vai fazer muitas construções de orações. Por quê? Como eu falei para vocês lá atrás na aula de verbo, o verbo, ele é o ponto central de toda a estrutura frasal, tá? Então, muito difícil você encontrar frases nominais. Além do que, né? Bom dia, boa tarde, que eu não tenho verbo, tá? Socorro, olá, né? A gente tem aí expressões que não são encontradas verbo, mas normalmente qualquer frase, vocês podem observar, 97% das frases que nós construímos, que nós escrevemos, que nós falamos, todas têm um verbo. Por quê? Eu tenho lá a ligação de uma característica com o sujeito, que são o quê? Os verbos de ligação, né, que seriam os verbos de estados, ou eu estou mostrando a ação que esse sujeito está fazendo, que são os verbos de ação. Então, a gente sempre tem ou os fenômenos da natureza, né? Ontem choveu, tá? Então, voltando aqui para o nosso assunto, dúvidas, pessoal, com relação ao que eu relembrei aqui a vocês? Ok. Então, voltando lá. Professora. Pode falar. Sobre oração não, mas sobre... Frase? Não, mas sobre preposição sim. Eu já tinha estudado isso, mas eu não lembro. A gente vai falar aqui mais um pouquinho sobre a preposição, tá? Eu só acrescentei aqui essa informação porque de agora em diante vocês vão observar até nos textos, né? Nas atividades. O texto sempre vai falar para vocês, na oração abaixo, nananana. Identifique na oração, nananana, tá? Então, só para vocês diferenciarem esse ponto aí, tá? Porém, como eu falei para vocês, se o texto, ou até nós mesmos aqui, né? Observe essa frase aí embaixo. Tem um verbo lá, então é o quê? É uma frase verbal, mas pela nomenclatura, né? Nomenclatura chamada de oração. Só essa questão aí, tá? Frase não tem verbo, oração tem verbo. Vamos ficar com a sentença que é melhor, né? A sentença pode ter um verbo ou não. Então, vamos lá, pessoal. Relembrando aí, a contração é quando eu ligo uma outra classe de palavras a uma preposição, tá? E aí, eu tenho a perda fonética. Já na combinação, o nome já meio que sugere, né? Contração, a gente tem aquela sensação de redução, né? A gente, pela palavra que você já pega aqui, já liga os pontos. E a combinação, eu estou combinando, né, duas palavras, né? Uma palavra de outra classe ou preposição mesmo, né? Preposição mais preposição. E aí eu não tenho perda nenhuma fonética, tá? Então vamos ver aqui alguns exemplos. Combinação da preposição a com o artigo definido a.
isso aqui, gente, foi aula dada no segundo ou terceiro módulo do livro 1 de vocês, que vinha falando sobre a crase, tá? O acraseado. E aí eu vinha falando para vocês o quê? Esse acraseado a gente vai estudar mais tarde na preposição, que é o quê? É o a artigo mais o a preposição. E a gente tem esse fenômeno aqui craseado, tá? O acraseado. Então vamos lá. Preposição a mais o artigo definido a. Então, se eu junto a com o artigo definido o, eu faço ao. E aí eu posso ter o plural dele, tá? Se eu junto a preposição mais artigo a, eu terei aqui um acraseado, porque a crase ela só vai entrar se eu tiver a repetição das duas letras a, tá bom? A gente não tem isso com o, a gente não tem isso com outras letras não, tá? É quando eu tenho um substantivo feminino que é precedido pelo artigo e eu tenho a preposição, então eu junto e faço as preposição, tá? É um dos exemplos de combinação. Abaixo eu tenho aí um exemplo de contração, que é o a, preposição a, com pronome Só um minutinho, pessoal. Então, vamos lá. Eu tenho o pronome demonstrativo a mais a preposição a. Vocês estão observando o quê? Que eu estou pegando estruturas, né, palavras de outras classes gramaticais. Eu tenho lá o a do artigo, eu tenho os do pronome lá demonstrativo, tá? E aí eu tenho lá o aquele, que a gente viu lá, que é o demonstrativo, e essas combinações aí, tá? Faz aquelas mesmas combinações acima, tá? Eu tenho aí ao, tá? E o seu plural, as e o seu plural. E quando eu junto lá o pronome demonstrativo aquele ou aquilo, eu vou lá, observem que a minha palavra aquele começa com a, quando eu adiciono a preposição a, esse aquele é craseado. Então, vocês precisam observar esta situação, tá? Que eu vou ter lá o aquele quando ele é pronome, tá? Demonstrativo e aquele quando ele está fazendo aqui a função de preposição, tá? Que é uma preposição de contração. Então, vamos lá. Contração da preposição a. Eu tenho lá a com o advérbio onde, tá? Que fica o quê? Aonde. Contração da preposição com e o pronome mim, tá? Então, fica lá contigo, consigo, conosco, convosco. A gente estudou lá nos pronomes, lembra? O conosco, o convosco e com vós, o consigo. Agora vocês estão entendendo essa estrutura aqui, tá, pessoal? Eu junto a minha preposição com mais o mim lá do pronome. Contração da preposição de com artigo definido, né? O as. Então, eu tenho lá de, preposição de, mais a faz da. De, mais preposição o faz dois, tá? Do, da e dois e das, respectivamente os seus plurais. Eu tenho também a contração aí do pronome, tá? Indefinido, artigo indefinido mais preposição. Duma e dumas.
Pessoal, há vários exemplos aí, tá? Então, vocês vão observando o quê? Que eu tenho lá os artigos definidos e indefinidos, tá? Eu tenho pronomes demonstrativos, né? Que é este, esse, que forma desse, deste, daquele, daquilo, disto, né? A gente tem aí os pronomes, a preposição junto, né? Adicionado a alguns pronomes, tá? Eu tenho com o advérbio também, que é de, mais aqui, daqui, dali, donde, que a gente praticamente nem usa, né? Não se usa mais no meio literário, na escola, mas no dia a dia, no cotidiano, a gente não usa donde, tá? A gente fala o de onde, né? Você faz essa forma sem estar contraída, né? A gente usa a preposição de mais o advérbio onde. A gente usa mais dessa forma. Ah, de onde você veio, né? A gente não fala de onde você veio. Mas enfim, né? Temos também a contração com pronomes indefinidos. Lembra lá de alguns pronomes indefinidos? Nós temos aqui outro, doutro, doutras. Uma que a gente usa bastante e a gente não, até esse momento, a gente não sabia como que a estrutura era formada, tá? Então, eu tenho lá a preposição em, mais um artigo definido que faz no e na, tá? E os seus plurais. Parece que é uma coisa assim simples, mas vocês observam que não é. Então, quando vocês encontrarem lá, nos textos acima, ou seja, vocês observam que aqui é uma preposição por contração, tá? Eu estou juntando a preposição em, mais o artigo definido o ou a, e estou contraindo, tá? E fazendo aqui uma preposição contraída, tá? Contração com artigo indefinido, a gente já falou lá em cima, né? Num, numa, tá? Contração por pronomes demonstrativos, aí a gente tem lá, né? Nesses, naquele, tá? Que a gente também utiliza. E observa o que? Que eu faço aí a minha formação com em, aí eu faço no nas, nesse, naquele, nisto, tá? A gente também utiliza muito essa daí. E aqui a gente tem, pessoal, o em, mas a combinação do pronome indefinido, né? Noutro, noutras, que a gente também praticamente não usa assim no dia a dia, tá? Contração coloquial da preposição para, tá? Isso aqui a gente utiliza bastante, escrevendo aí e falando também. Então, tem lá a preposição para com artigo definido, tá? E aí fica como, né? Seria para, os, a gente junta isso tudo, pros e prais, né? Pro ou pra e os seus respectivos plurais. Mas observem aqui o que ele fala no meio aqui. Contração, quem depois faça uma anotação no caderno de vocês, tá? E destaquem isso daí. Coloquial, ou seja, coloquial não é considerado adequado para a escrita, tá bom, pessoal? Tudo que é coloquial está relacionado ao que nós falamos, ao dia a dia, à oralidade, tá? Se você tiver, por exemplo, escrevendo uma redação, embora se escreva muito, é bom evitar, porque aqui é uma preposição que é usada, uma preposição, uma contração de uma preposição, só que ela é coloquial, tá? Então, numa prova, numa redação, é bom evitar esse tipo de
contração aqui, pro e pra, tá? É para, o, para, a, tá? O correto é assim. Contração da preposição por com artigo indefinido, artigo definido. Então, eu tenho lá, o por mais a faz pela, e por mais e, mais o, faz pelo, tá? Aí você vai falar, professora, não tem nada a ver, né? Eu colocaria poro ou pora, né? Mas fica mais feio ainda, né? É porque essa preposição seria per. Per virou por no português atualizado, né? Moderno. E aí a gente tem essa combinação aqui. Por mais o artigo definido por mais a faz pela, tá? Meio que estranho, mas é assim que funciona, tá, galera? Observação. Na linguagem informal, podemos encontrar todo tipo de contração não admitidas na norma padrão. Aí eu tenho aí alguns exemplos. Cadê ou QD? QD eu nunca ouvi, né? Mas aí talvez o pessoal da antiga aí, pessoas com mais de 50 anos, talvez, né? Ou pessoas assim que venham do interior, né? Eu nunca ouvi. Não é uma norma padrão? Não. Eu achava que era. Não. Mas o QD nunca ouvi falar também. O QD eu nunca ouvi, né? Quem é da cidade normalmente não ouve, né? Lá no interior provavelmente deve se ouvir essa forma aqui. Mas enfim, né? A gente usa o cadê, né? Cadê fulano? O cadê é o onde está. Onde está o fulano, tá? E o pra e o pro, que foi o que eu falei anteriormente aqui para vocês, tá? Essas formas devem ser evitadas e nunca usadas em documentos formais, redações, entre outros. Quanto à preposição per, tá? Que é aquela que eu falei ali para vocês acima, você sabia que era utilizada antigamente na língua portuguesa, cuja expressão latina per capita em português, né? Ainda essa expressão vocês ouvem muito, vocês talvez não, mas se vocês perguntarem para o pai de vocês, isso aqui se fala muito até hoje em jornal, né? Que significa o quê? Por cabeça. Se vocês escreverem até aqui no YouTube, no tio Google, ele responde para vocês, né? Se vocês falam assim, renda per capita, ele vai te responder a pergunta, porque o per ainda é usado nesse sentido aqui, per capita, tá? Então, vamos lá. Ainda se mantém nesse contexto aqui, tá, pessoal? A gente não utiliza ele em outro contexto, só nessa forma aqui, tá? Guilherme Martins, bom dia. Usamos atualmente a preposição por, que formam as contrações pelo, pela, pelos e pelas junto a artigos definidos. Isso é que eu já expliquei para vocês aqui em cima quando eu estava trabalhando aqui o por, né? A preposição por. Curiosidade. Relações estabelecidas pela preposição. Bom dia, Rian. Olha, para quem entrou agora... A gente tá entrando, já tá desligando o microfone, não fala nem bom dia, nem nada. Se você esperasse, você ia ouvir. Então, vamos lá, galera. Prosseguindo aqui. Para quem entrou agora, a gente está lá no módulo 20, tá? Dá uma olhada lá no grupo de vocês do WhatsApp, que eu compartilhei lá para vocês o módulo 20. A gente já está aqui no finalzinho da explicação e indo para o sintetizando. Então, voltando aqui. Curiosidade. Relações estabelecidas pela preposição autoria, lugar, tempo, modo, causa,
assunto, fim ou finalidade, instrumento, companhia, meio, matéria, posse, oposição, conteúdo, preço, origem, destino, distância e limites, tá? Ou seja, qual a informação aqui que ele passa para vocês? A gente também tem o sentido, né? Preposições que elas estabelecem esses sentidos aqui listados, né? De lugar, de autoria, de matéria, de origem. E a gente vai ver algumas dessas aqui embaixo, tá? Ó, relações estabelecidas entre preposições. A preposição pode estabelecer os mais variados tipos de relação. Aí temos aí, ó, relação de lugar. O objeto está sob a mesa, de companhia. Viajarei com Guilherme, de posse. Estive na casa de Bebel, de meio. Vou ao shopping de ônibus, de fim ou finalidade, tá, pessoal? Parou para olhar, de causa. O mendigo morreu de fome. De oposição, nadava contra a maré. De recurso, estamos sem dinheiro, tá? Aqui, pessoal, pode ser também considerado, tá? Como exclusão, né? Dependendo da forma que você utiliza aqui esse sem, tá? De negação. De matéria. A peça era de ferro. De assunto. Hoje falaremos sobre a língua portuguesa. Ou seja, vocês observaram que eu tenho aqui várias palavras, né? Vários sentidos que as preposições elas podem estabelecer uma conexão, tá? Então depende muito. Provavelmente vai cair lá nas atividades que faremos agora sobre isso, né? Estabeleça a relação da preposição. E aí você vai perceber aqui o que esta preposição ela significa, o que ela constitui ali na frase, tá? Lembrando a vocês que a preposição ela é uma classe de palavras, né? Que ela sozinha, ela não faz sentido, né? Não adianta eu falar só a palavra sob, que ela não tem sentido. Ou seja, ela entra lá nas nossas 4 invariáveis, tá? Começamos numa invariável na semana passada, que foi o advérbio. A preposição também é invariável, né? Ela só vai variar aqui com relação a... Dependendo, né? Ela vai concordar com o sujeito lá da oração, se for no plural ou não, né? E depende muito aqui também da preposição, que não são todas que vão ter essa variação, tá? E a gente tem que observar isso, essas relações aqui na frase, o sentido que ela estabelece. É mais ou menos parecido lá com o advérbio, tá? A gente tem um advérbio de lugar, de modo, intensidade. Aqui é bem parecido, só que de uma forma um pouco mais ampla. Sintetizando. Combinação. Combinação e contração da preposição. Combinação quando a preposição não sofre perda fonética. Fomos ao cinema. Tá? Eu juntei aí a preposição a mais o artigo o. Contração. Quando a preposição sofre perda de fonema. Festa da Marcela. Aí eu tenho a preposição de mais o artigo a. E aí vocês observam que esse da preposição de, ele foi retirado e eu juntei a letra D pura com o artigo a, tá? E ficou da. Ok, pessoal? Então, pessoal, 20 minutinhos para vocês fazerem o praticando, tá? Professora. Oi. Pode falar.
Pode falar. Em cima do sintetizando, né, falando sobre as relações. Mas isso aqui não, né, nessa fala sobre relações, não tem o tempo, não. Não, aqui é só... ele só fez algumas demonstrações para vocês, mas lá em cima, onde está escrito curiosidade, você tem o tempo lá. Então, você vai ter... Observa aí que eu tenho muito mais exemplos aí, tá? Ô, professora. Oi, pode falar. Por que vocês estão esperando aí? Os alunos estão fazendo a atividade do módulo 20, ou praticando em casa. Sim. Agora, você mandou um trabalho aí? Agora eu mandei o PDF, que é esse que vocês estão fazendo a atividade, do módulo 20. Mas você tinha mandado um trabalho aqui do 6º ano? Sim, também. Não agora, mas enviei no dia 12 desse mês. Por quê? Você está com dúvida? Sim, e o que é para fazer nesse trabalho? Então, o trabalho você vai ler o livro Emília no País da Gramática, que está lá no grupo do trabalho integrado, 4º bimestre. Você vai ler o livro e vai fazer um resumo do livro, de cada capítulo do livro. O que cada capítulo vem tratando, e depois você vai fazer uma associação, vai relacionar o que você aprendeu esse ano na escola com o livro. Então, faça num caderno separado ou compre folha de papel ao maço, tá bom? Compreendeu? Tá bom. Entendi. Não deixa de fazer não, tá, Guilherme? Tá bom. Professora, no número 2, se eu colocar 2 palavras, vou estar formando uma frase? Depende muito da construção que você faça, tá? Pode ser que você consiga, pode ser que não. Por exemplo, dê o exemplo da frase que você quer formar. Peraí, eu vou procurar que agora eu já esqueci. Perante a. Então, aí não. Falta coisa perante a o quê? A qual situação, tá vendo? Falta complemento. Então, uma frase, lembrando lá, eu tenho que ter um sentido completo. Eu posso... Falta mais alguma coisa aí. Perante aquela situação, aí eu tenho uma frase. Perante aquele negócio, tá? Ok. Obrigada. Nada. Pessoal, vamos corrigir? Vocês estão em que número? Eu ainda tô no 3, professora, que eu perdi metade do tempo lá no 2 e ainda não consegui formar frase nenhuma. Aí eu fui pro 3. Eu vou pro 3 também, porque eu tentei fazer o 2 milhares de vezes. Então vamos lá, galera. A gente corrige só até o 2 e vocês, o restante, tá, dessa atividade do praticando, do 3 em diante, fica para casa, porque daqui a pouco também a gente estoura o nosso tempo aqui, a gente ainda tem mais uma aula, né? Já são 8h36. Então vamos lá. Vamos corrigir então somente a 1 e a 2, tá? Então vamos lá, pessoal. Número 1. Observe as preposições destacadas abaixo e escreva qual a relação entre qual a relação que cada uma estabelece em cada frase. Então temos aí, né, tempo, modo, oposição, lugar, posse e assunto.
A professora voltou de Belo Horizonte. Qual é a relação que eu tenho aí? Lugar, tá, pessoal? Quando eu falo a professora voltou, eu faço a seguinte, eu faço a seguinte pergunta: de onde? Onde está relacionado ao quê? Lugar, tá? Então, observem aí o que? O conceito da preposição. A preposição, ela liga os termos de uma oração. Eu só consigo colocar a preposição se eu faço a pergunta para o meu verbo e o meu verbo me responde. Por isso que o verbo, ele é a parte mais importante de uma oração, tá? B. Irei a São Paulo com muita pressa. Modo. Exatamente, né? Eu irei a São Paulo com muita... Você irá a São Paulo. Aí você pode perguntar, como que você irá a São Paulo? Aí eu poderia dizer que eu vou de ônibus, né? Vou de avião, vou com muita pressa, que é o nosso exemplo aqui, tá? É o modo que você faz. No nosso caso aqui, esse com muita pressa está relacionado ao modo que a pessoa vai. Ela não vai tranquila, tá? Ela vai com muita pressa porque ela tem outras coisas para resolver. Falaram de política na televisão. Assunto, né? Falaram de quê? Que é a pergunta que a gente faz. Qual é o assunto? Política, tá? D. Os alunos fizeram um excelente trabalho até as 10 horas. Tempo, né? A gente tem essa relação aí de tempo. Letra E. A palestra foi sobre a economia de energia. Eu coloquei assunto também. Assunto, né? A palestra foi sobre o quê? Qual foi o assunto tratado? Economia de energia. A gente tem aí assunto, tá? Posse seria se eu fizesse uma construção assim. O livro é da fulana de tal, tá? Eu estou usando a preposição de, mais o meu artigo a, e aí eu estou da sensação de posse, porque eu estou relacionando aquele livro ao dono dele, tá? Ao dono ou à dona do livro, tá bom? Pessoal, um ponto aqui que eu quero trazer para vocês se lembrarem. Quando nós falamos de verbos, vocês se lembram lá que a gente tem lá os verbos transitivos e os intransitivos? Lembram disso? Hein, pessoal? Eu lembro do nome, agora o que é... Então, mas olha só, eu vou falar para vocês, depois vocês voltem lá no livro 3 e deem uma olhada, tá? No módulo 16 que a gente falou um pouquinho sobre isso. O verbo transitivo é aquele que precisa de um complemento do verbo. Lembram-se disso? Então, o transitivo, eu tenho lá o transitivo direto e o transitivo indireto. O transitivo direto, o meu complemento verbal não exige preposição. O transitivo indireto, ele exige preposição, que são esses casos que a gente está vendo aqui. Então, você observa na número 1, letra A, a professora voltou. Aí a pergunta que a gente faz para o verbo, que eu fiz lá com vocês. De onde? Olha o de, a minha preposição aqui na minha pergunta. Ela voltou de Belo Horizonte, tá? Então, vocês observam que este verbo aqui, ele é um verbo transitivo indireto. Ele exige um complemento verbal com preposição. Embaixo, irei aonde? Tá? Irei a São Paulo, tá? Olha a minha preposição aqui nesse a. O a também aqui, depois do verbo, ele é preposição. Como você irá? Aí aqui eu já não usei
Ele aqui só ligou os termos, né? Irei a São Paulo, ele ligou aqui o modo que eu vou ao meu sujeito. Irei a São Paulo com muita pressa, tá? Aqui, gente, a gente vai ver isso mais pra frente, mas ele tá fazendo aqui uma função, essa outra parte aqui, se vocês lembrarem da aula passada, ele faz uma função de advérbio, tá? Depois a gente vai ver isso, que tem um outro nomezinho aqui que a gente utiliza. Mas, observem aqui, ó, irei aonde, tá? Lembra lá em cima que a gente viu que eu tenho lá a combinação da preposição a mais o advérbio onde? Então, esse aonde, ele é o quê? Esse irei é um verbo transitivo indireto, tá? Então, praticamente quase todos esses verbos aqui, esses exemplos utilizados aqui, serão de verbos transitivos indireto, tá? Por isso que a gente estuda o verbo antes dessa classe de palavras aqui, porque a gente precisa fazer essa relação, tá? Memória refrescada, prosseguindo aqui. Número 2. Construa frases com as palavras abaixo, tá? A gente vai construir frase com essas preposições aqui embaixo. Pessoal, depois que vocês imprimirem ou quando vocês pegarem o livro, vocês grifem essa parte aqui, tá? Esse quadrinho é básico das preposições. São basicamente todas as preposições ou maior parte delas que a gente usa, tá? A, ante, até, após, com, contra, de, durante, em, entre, para, desde, perante, por, sem, sob, sobre, trás, tá? Não se esqueçam dessas palavras aqui que são a maior parte das preposições que a gente utiliza, tá bom? Então, vamos lá. Uma frase ou uma oração que a gente pode construir com a preposição a. Hein, pessoal? A primeira vocês conseguiram fazer? Alguém conseguiu fazer alguma dessas aí? Sim ou não? Professora, eu fiquei acho que 20 minutos. Então vamos lá, aqui, ó. Professora, número 2, pode colocar palavras que não sejam do quadro? Sim, você vai colocar palavras que não são do quadro, porém você precisa usar uma dessas palavras aqui na sua frase. Por isso que então tava conseguindo. Por isso que tava difícil, a gente não sabia agora. Construa frases com as palavras do quadro abaixo, entendeu? Aqui são as preposições, como eu falei para vocês. E a frase vocês que vão construir. Vamos lá, vamos ver quem consegue fazer a primeira. Até 8h50 a gente finaliza. Vamos ver. Quem consegue fazer aí uma frase, montar uma frase com a primeira? Conseguiram? Pessoal, olha só. A primeira, a gente poderia colocar da seguinte forma, ó. Vou... Professora, consegui. Então, fala. A primeira, gente, poderia ficar assim, ó. Vou à praia, utilizando até o exemplo lá de cima. Irei a São Paulo. Professora, posso falar que eu coloquei? Uhum. A roupa está sobre a cama. Isso. A roupa está sobre a cama, tá? Esse primeiro é artigo, tá? 2 exemplos, tá bom? Não, só um para cada. Tem necessidade não, tá? Porque são várias frases que vocês vão escrever aí. Vocês vão escrever para cada uma preposição dessa, uma frase, tá? Eu poderia colocar, ante aquela situação, ele ficou calmo. Tá vendo? Ó, tô usando aqui as preposições. Então, as construções da frase, vocês que criarão, tá? Então, aqui, eu já falei, eu dei 2 ideias aqui, vocês vão prosseguir, né? Espero você até o pôr do sol. Olha aqui, coloquei aqui, fiz outra frase, tá? Então, cada um vai criando aí a sua frase com esse quadro de preposições aí do número 2. Pessoal, vou fazer a chamada
para a gente finalizar nossa aula de português, tá bom? Vocês voltem daqui a pouco, 9h10. Chamada. Leandra. Presente. Karina. Presente. Ana Beatriz. Pode sair. Ana Beatriz, presente. Tchau, professora. Tchau, até daqui a pouco. Até daqui a pouco. Ana Luísa. Professora, você falou Ana Luísa? Sim. Agorinha. Ana Luísa presente. Ok. Ana Luísa presente. Guilherme Martins. Presente. Guilherme Amaral. Isabelle dos Santos. Presente, professora. Tchau. Tchau, até daqui a pouco. João Levi. Presente, professora. Até daqui a pouco. João Lucas. Renata. Professora, você Até daqui a pouco. Quem me perguntou se eu tô ouvindo? Rian, porque quando eu entrei na aula, se eu não me engano era 8h10. Aí eu falei alguma coisa, mas ninguém respondeu. Tá, tô te ouvindo, tá? Já te coloquei aqui, pode sair. Samuel. Tá. Wallace. Anderson. Presente. Tchau, professor. Tchau, até daqui a pouco. E Júlia. Presente, tchau. Tchau, até daqui a pouco. Samuel, você tá aí? Sim. Ok, tá aqui, tá? Ok, tchau, professora. Tchau, até daqui a pouco.